Meu nome é Felipe Casati e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história do Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Era uma vez um homem, mas antes de ser um homem, ele era um menino. Um menino que adorava desenhar. Uma vez, na escola, esse menino estava vendo a parte de ciências e de repente ele se viu olhando uma foto de uma jiboia que tinha acabado de comer um bicho enorme. E lá na descrição da foto estava escrito que as jiboias, quando se alimentam, comem a presa de uma vez só. E ficam mais ou menos 6 meses. 6 meses digerindo a presa lá dentro delas. Então, o menino, muito criativo e que adorava desenhar, desenhou uma jiboia. Isso, uma jiboia comendo um elefante. Era uma jiboia digerindo um elefante. Então, ele muito empolgado chegava para todos os adultos e falava assim: "Olha, você tem medo do meu desenho?" Os adultos olhavam aquele desenho e falavam: "Claro que não! Por que eu vou ter medo de um chapéu?" Ai, as pessoas grandes sempre têm a necessidade de uma explicação. Não é um chapéu, é uma jiboia digerindo um elefante. Ah, mas ninguém entendia. O menino andava com aquele desenho dentro do bolso e sempre que ele achava uma pessoa mais ou menos inteligente e esperta, ele falava: "Ei, você! Você! Você tem medo do meu desenho?" E a pessoa: "Claro que não! Por que eu vou ter medo de um chapéu?" Ai, as pessoas grandes. O menino cresceu e, por ninguém entender o desenho dele, ele desistiu de uma promissora carreira de pintor, de artista, e foi ser outra coisa. Quando o menino cresceu e ficou grande, ele se tornou piloto de avião. E um belo dia, ele estava pilotando seu avião, sempre com um desenho no bolso, pilotando seu avião e de repente ele caiu num deserto. Isso mesmo, em um deserto, bem lá no meio do deserto do Saara. Aí ele ficou enrascado. Ficou lá com o avião quebrado, não sabia consertar. Enfim, quem será que poderia ajudar esse homem? Esse que era o menino? Mas muito distante dali, num outro planeta, existia um planeta. Bem, na verdade um asteroide, o asteroide B612. E lá, nesse asteroide, morava o Pequeno Príncipe, o personagem da nossa história. Ele adorava aquele planeta. Não era muito maior que ele, né? Mas era cheio de plantinhas. Ele sabia que existiam as plantinhas boas e as plantinhas más. Para ele, as plantinhas más eram aquelas grandes, tipo baobá, aquelas árvores enormes, porque as raízes daquelas árvores poderiam rachar o planeta no meio. Então ele tinha muito medo. Mas ele adorava as plantinhas rasteiras, as plantinhas pequenas. Inclusive adorava a sua rosa. Lá no planeta dele, no asteroide B612, ele tinha a rosa. Isso mesmo, era uma flor muito bonita, vermelha, com pétalas aveludadas, mas ela não era uma flor muito boa de se cheirar, não. Ele gostava muito dela, mas ela era reclamona e às vezes fingia muita coisa. Ai, meu Deus, meu Deus! Ai, os tigres podem me pegar! Ai, os leões podem me pegar! Eu tenho muito medo, eu sou tão frágil! O Pequeno Príncipe ficava muito preocupado, mas mesmo naquele planeta não existindo tigres nem leões,
Ai, meu Deus, mas eu preciso muito de água. Ai, o Pequeno Príncipe, ele não cansava de dar água para aquela rosa. Ai, meu Deus, eu tô com muito frio, essa corrente de ar, hein? E o Pequeno Príncipe, resolveu até, cobrir a nossa pequena rosa. Mas ele estava cansado, e ele queria conhecer o mundo. E um dia ele decidiu ir viajar. E aí, a rosa, muito apegada, vai, pode ir, ela disse. Pode ir, eu aguento. E ele se questionava, porque ele precisava conhecer o amor. Ele queria viajar a todos os planetas para conhecer realmente aquele sentimento que ele sentia talvez pela rosa. E ela, eu não ligo, pode viajar. É preciso suportar 2 ou 3 lavas para conhecer as borboletas. Dizem que elas são lindas. Então, o Pequeno Príncipe cobriu a rosa e foi fazer a sua viagem por todos os planetas. E o primeiro planeta que ele visitou foi um planeta muito pomposo, muito bonito, muito luxuoso. Isso sim, era um planeta que tinha um rei. Isso, ele era um rei muito bondoso. Ele gostava muito de todas as outras pessoas que viviam nos outros planetas. Ele ajudava. Ele era um grande embaixador. Isso mesmo, era um rei bondoso, um rei que ajudava todo mundo. E ele acabou conhecendo o nosso Pequeno Príncipe. Eles trocaram muitas ideias, muitas ideias. E depois o Pequeno Príncipe partiu para conhecer mais gente. Bom, Pequeno Príncipe, espero que você tenha gostado da sua estadia aqui. Muito obrigado. Então, o Pequeno Príncipe partiu para outro planeta. Até que o Pequeno Príncipe chegou num planeta onde existia um homem muito vaidoso. Esse homem era mas tão vaidoso, que ele tinha um chapéu bem esquisito. Um chapéu de agradecer. O Pequeno Príncipe não estava entendendo. Um chapéu de agradecer? Então ele ensinou o Pequeno Príncipe. Toda vez que eu tiro o meu chapéu, você bate assim, com as 2 mãos. E o homem gostava, era de aplauso. Então o homem tirava o chapéu e ele percebia que as outras pessoas aplaudiam aquele homem. Que homem vaidoso, hein? Precisava desse chapéu de agradecer. O Pequeno Príncipe agradeceu, então seguiu sua jornada. E o homem continuou lá, todo vaidoso. Então nosso Pequeno Príncipe passou por um planeta, mas esse ele passou bem rápido, porque lá ele encontrou um homem que estava bebendo sem parar. Esse homem bebia tanto. Ele bebia e chorava, bebia de tanta vergonha. Ele bebia para esquecer a vergonha que sentia em beber. Esse planeta o Pequeno Príncipe não gostou não,
Por isso que ele foi tão rápido. E o pequeno príncipe chegou em outro planeta. Era um planeta de uma pessoa um tanto preocupada com as finanças. Era um planeta em que essa pessoa, ela só sabia contar. Ela só sabia ver o quanto que ela tinha de estrela. Isso. Já que as estrelas não tinham dono, então ela decidiu que ela seria rica. Aquela pessoa seria muito rica. Ela teria, até agora, mais ou menos 501.248.380.147 estrelas. 148 estrelas. E ela passava todo o tempo contando e contando e contando. E o pequeno príncipe só conseguia pensar: nossa, como as pessoas grandes são esquisitas. Pequeno príncipe, eu não posso dar muita trela para você, pois eu estou muito ocupado. Eu estou contando, tá certo? Então, numa próxima vez que você vier aqui, quando eu já terminar de contar, ou então, sei lá, daqui a alguns anos, eu te espero para uma visitinha, tá bom? O pequeno príncipe, então, decidiu continuar. Mas ele estava amando, ele estava conhecendo tanta coisa, tanta gente. Ah, que viagem! Então, o pequeno príncipe chegou no menor dos planetas. E lá nesse menor dos planetas, ele encontrou uma figura inusitada. Ele encontrou o apagador de lampião. Era um homem que tinha a função de, à noite, apagar o lampião e de dia acender o lampião. O problema é que lá nesse planeta o tempo era diferente. O dia durava 1 minuto. Então, a cada minuto, o apagador de lampião tinha que acender ou apagar o lampião. Então, ele não tinha tempo para nada. O pequeno príncipe até tentou conversar com ele, mas ele só tinha 1 minuto para acender e para apagar o lampião. Não, pequeno príncipe, eu não posso conversar agora. Já está amanhecendo. Eu vou ter que apagar o lampião. Então, o pequeno príncipe se despediu dele e seguiu sua viagem. Então, o pequeno príncipe chegou em um planeta diferente. Havia muita terra, muita montanha, e ele descobriu que ali vivia um geógrafo. Isso mesmo! E ele já foi logo perguntando para o geógrafo: Geógrafo, você por acaso contabiliza flores? Cataloga essas flores, essas plantas? Eu não! Ai. É muito chato catalogar flores. Elas são frescas, ranzinzas. Eu gosto mesmo de catalogar as planícies, os relevos. Eu gosto de catalogar toda essa terra, essas rochas, o rio, o mar. Mas eu te aconselho a visitar um lugar que tem muitas flores e muitas pessoas que você pode conversar. Ele já se interessou, né? O pequeno príncipe ficou super animado. Que lugar é esse? Este lugar é o planeta Terra. Lá existe muita diversidade de animais, flores, plantas, pessoas. Vai lá! Então, ele não perdeu tempo. Foi e seguiu sua viagem. Então o nosso pequeno príncipe chegou finalmente na Terra. Isso mesmo, no planeta Terra. Lá, a primeira coisa que ele avistou foi flores. Foram flores, um
campo enorme de flores. Ah, ele ficou admirado. Era uma mais bonita que a outra. Todas elas lindas e floridas e grandes. Ah, a flor do Pequeno Príncipe teria ficado com muita inveja. E ela lá no planeta, lá no asteroide B612, pensando que ela era a única, toda pomposa, quando na verdade, aqui no planeta Terra, existiam milhares de flores, uma mais bonita do que a outra. Então, o Pequeno Príncipe pensou, mas ela não era a única. Eu gostava tanto dela, mas eu não deixei de gostar dela, mesmo sabendo que ela não é a única. Que coisa estranha, né? Mas aí, de repente, apareceu uma raposa. Ah, uma linda e felpuda raposa. Essa raposa chegou ali perto do nosso Pequeno Príncipe e já foi olhando para ele tentando fazer amizade, ela também. Então ele forçou. Ele perguntou se ela não queria ser amiga dele, porque ele tinha necessidade de conhecer as pessoas, de conhecer os animais, de fazer amizade. E ela falou assim, não sei, a gente precisa se conhecer, a gente precisa gostar um do outro. A gente precisa entender que um é importante para o outro. E aí ele não tinha entendido muito bem e ela disse as lindas frases. Você é responsável por aquilo que cativas e o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então ele entendeu que ele gostava tanto da flor dele. Por quê? Porque eles tinham um cativado o outro. Ah, só assim o Pequeno Príncipe entendeu. Eu gosto muito daquela flor. E bateu uma saudade. Mas então ele tinha que fazer sua viagem logo para retornar ao seu planeta. E ele não podia deixar de conhecer os homens do planeta Terra. Se despediu da raposa e seguiu sua viagem. E então, lá mesmo, na Terra, ele encontrou um homem. Aquele mesmo homem. Sabe? Aquele que a gente falou no início da história, que tinha desenhado uma cobra digerindo um chapéu. E ele ficou tentando fazer amizade com o homem, tentando cativar o homem, mas o homem estava muito preocupado. Ele estava tentando arrumar o seu avião para poder viajar, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele arrumava e nada dava jeito. Então, esse homem decidiu dar trela para esse menino. O menino ficou tentando cativar ele, perguntando assim, por favor, desenhe um carneiro para mim, faz um desenho para mim, por favor, um desenho, desenhe um carneiro, qualquer coisa, por favor, eu preciso que você desenhe um carneiro. Por quê? Porque eu preciso levar um carneiro lá pro meu asteroide, o B612. Lá existe muita planta que eu não posso ter no planeta, porque senão as raízes das plantas racham o meu planeta no meio. Mas elas não podem comer flores, porque eu tenho uma flor que eu amo muito e ela me cativou. E agora eu tô tentando cativar você também. Por favor, desenhe um carneiro para mim. Um carneiro eu não desenho porque agora eu não tenho tempo, mas toma esse desenho aqui que eu fiz, faz muito tempo. Pronto, ele é seu. O menino olhou aquele desenho e falou, não,
Mas eu não preciso de uma jiboia digerindo um elefante. O homem então olhou e falou: nossa, é a primeira pessoa que não acha que isso é um chapéu. Pra que eu vou querer uma jiboia digerindo um elefante? As jiboias são muito perigosas e os elefantes são muito grandes e nem vai caber no meu planeta. Mas o menino pegou aquele desenho para sempre lembrar do homem. Enfim, no final o homem desenhou um carneiro e entregou para o príncipe. E o príncipe voltou felicíssimo lá para o seu planeta. Mas antes de ir, ele falou assim para o homem: sempre que você quiser lembrar de mim, olha para o céu. Lá no meio das estrelas existe o meu planeta, o asteroide B612. Assim você sempre vai lembrar de mim, seu novo amigo. E não é que o homem agora, toda vez que olhava para o céu, pensava sempre no Pequeno Príncipe? Ele acabou cativando o coração do nosso amigo. Enfim, o homem conseguiu finalmente consertar o seu avião, ligou o motor e finalmente partiu para sua viagem. E o Pequeno Príncipe partiu para a viagem dele também. E essa foi a nossa história, O Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado de fazer essa viagem comigo e com o Pequeno Príncipe por vários planetas. Vários planetas que tem aqui, dentro da minha casa. E que pode ter aí, dentro da sua casa também. Então aproveita, pensa. O que será que tem dentro da minha casa que eu posso me divertir junto com O Pequeno Príncipe, por exemplo? Ou outros tantos livros. Um beijo enorme e até mais!